Então, o objetivo do DC de fluxo de calor, a ideia é bem simples, né? Nós teremos aqui um forno, né? Onde vai ter um cadinho com a amostra, né? E um cadinho vazio com a referência, né? E dois termopares que vão medir a temperatura de cada um desses cadinhos, né? E mede a temperatura do cadinho, não da amostra, né? Tá? O cadinho, a amostra está em contato com o cadinho, certo? E então esse forno vai ser selado, né? Vai ter uma atmosfera de fluxo aqui determinado, né? Passando por esse sistema, tá? E a temperatura do forno vai ser programada, né? Geralmente para aquecimento, né? Tá? Então a gente vai medir o fluxo de calor, que é a quantidade de calor em função do tempo, né? Isso é então o fluxo de calor, né? E que é igual então à variação de temperatura pela resistência do material, tá? E da amostra também. Isso pode ser obtido por calibração, né? Do resistência do forno e né? Quanto maior essa distância aqui do cadinho com o forno, né? Tem uma resistência maior, né? Conforme o material também vai ter mais uma resistência térmica, tá? E então isso aqui pode ser obtido por calibração, né? Ou então você reescrever, né, esse fluxo de calor como uma função da capacidade térmica capacidade calorífica do material, vezes, né, a variação de temperatura em função do tempo, tá? Mais eventos que ocorram em função do tempo ou da temperatura, por exemplo, uma fusão, tá? Essa vai ser então a variação do fluxo de calor medido, né, pelo sistema. Então é uma medida indireta, né? A gente mede a temperatura para obter o fluxo de calor, tá? E por isso que alguns dizem que ele não é um DC verdadeiro, né? Tá? O DSC por potência, que seria a compensação de potência, que seria o DC verdadeiro. Mas continuando aqui, né, o fluxo de calor então vai ser, desenhando melhor, né, o sistema aqui. Então um cadinho, onde a gente vai colocar aqui de 3 a 5 miligramas, um pouco mais de 3 a 20 miligramas da amostra, né? Esse cadinho então vai estar em equilíbrio com o termopar, né, que vai medir a temperatura dele, tá? E também um cadinho vazio, né, do mesmo material que o cadinho da amostra, tá? E também vai ter um sensor que vai medir a temperatura dele. Todo esse sistema vai estar dentro do forno, né? E que é tampado, certo? Aqui tem uma tampinha, né? Tá? Que é tampado, então esse forno vai ser aquecido, né, através de um bloco de aquecimento, tá? E aqui a gente vai ter também um fluxo, né, de gás que vai passar por todo esse sistema aqui, certo? Se o cadinho estiver fechado, lacrado, essa atmosfera não vai influenciar muito, né, só na capacidade calorífica do sistema, tá? O que vai valer é a atmosfera que está lacrado aqui junto com o nosso material, tá? Já a compensação de potência, né, a estrutura dele são dois fornos, né, um forno para amostra e um forno para referência, né, tem aquecedores individuais, certo? Isso faz com que ocorra, né, uma certa variação na linha base, né, maior do que do outro, certo? E os sensores individuais também, né, para cada um dos sistemas, tá? Então, a quantidade, né, a diferença do compensação de potência que a gente vai ter então né, nossa no eixo Y, né, power em vez de heat flow, né, que é fluxo de calor, tá? Então aqui a gente tem o DSC mais sinal verdadeiro, né, que é a potência, né, obtida pela amostra, tá? O equipamento, né, aqui os cadinhos é colocado, isso aqui é o forno, né?
tá? Então a amostra é colocado quase que utilizando um microscópio aqui, né, uma lente, para conseguir ter acesso, né, a uma quantidade bem pequena da, de amostra. Principais diferenças dos equipamentos, né, os dois são bons e são comerciais, né, tá, são utilizados na indústria, né, e tem as suas vantagens e desvantagens, né. No entanto, o DC por heat flow, né, ele tem uma melhor estabilidade da linha base, o que é interessante, né. A gente vai colocar uma maior quantidade da amostra para fármacos, bastante interessante também, porque os fármacos não são homogêneos, né, tem uma diversidade a gente trabalha com uniformidade de conteúdo, sabe que, né, por mais que misture, tem uma certa variação. Então, quanto maior a quantidade de massa eu utilizar, vai ser mais representativo, né? O custo do equipamento também é menor, né? E ele tem maior durabilidade, né? Porque as taxas de aquecimento são menores, né? E já a compensação de potência, ele tem umas taxas de aquecimento muito rápidas, né? O que é interessante para proteína e peptídeos, etc. Tá? Porque não dá tempo do material, né, ocorrer uma desnaturação e uma degradação pela demora no aquecimento. Tá? Só que para fazer essa rampa muito rápida, ele precisa de utilizar uma massa pequena. Né? Então ele não tem aquela potência muito alta, né? Então, para fazer com que um grande volume de massa saia, por exemplo, de 10 graus, né, e vá para 200 graus em alguns segundos, tá? Então, para fazer isso, ele tem que ter uma massa bem pequena, né, para conseguir dar essa variação de temperatura bem alta, certo? Ele tem uma alta sensibilidade, né, e para estudos de monocristais, por exemplo, é interessante quando você pega, né, um único cristalzinho e quer fazer um DSC. Né, para obter um estudo de monocristais por o fluxo de calor, você teria que ter uma quantidade relativamente alta, né, e às vezes o monocristal não se consegue uma quantidade tão grande de monocristal. Tá? Aqui com a luz polarizada, né, consegue pegar, né, coletar aquele cristalzinho que achou interessante e fazer o DSC dele. Né? Fica muito mais fácil o screening para obter novos polimorfos. Né? Os dados DSC, né, que a gente tem, que a gente obtém com os resultados, né? Então a entalpia dado em watts, né, que é o joules por segundo, né? Utilizado então para fazer a comparativo, né, da entalpia de fusão e outros dados no fármaco, né? O fluxo de calor, que é outra propriedade, capacidade calorífica a gente não vai usar tanto, né? Que seria para comparar polímeros, né? E a entalpia, que também é importante aqui para obter como os dados do equipamento, né? Qual que é a influência da entalpia, né, ΔH, dos nossos eventos em função do aquecimento? Né? Conforme a gente vai aquecendo taxas de aquecimento mais rápidas, então, por exemplo, 1 Kelvin por minuto, né, ou 5, 10, 20, tá? Quanto maior essa taxa de aquecimento da nossa amostra, né, maior vai ser o sinal, certo? E, que legal, então eu sempre vou fazer com taxas de crescimento maiores. Só que pode ser que você acabe encobrindo outros sinais aqui também, né? Então, digamos que tivesse outro sinal aqui, né, então, quando você faz, pode ficar ombros, né? Então, sinais, taxa de aquecimento menores, né? Elas têm um sinal menor, mas ela pode ser mais resolvida, né? Quando a gente aquece muito rápido, o material pode encobrir vários eventos. Tá, aqui tem um artigo legal, né? Lá do professor Éder, lá da Federal da USP, né? De São Carlos. E então a influência, né,
do sinal de DSC numa amostra de sacarina. Quando a gente faz a 2,5 graus Celsius por minuto, né, tem um sinal pequenininho, né, mas bem resolvido. Quando vai fazendo de 5, 10, esse sinal vai aumentando, né, até chegar em 40 graus por minuto, né, aparece um outro evento aqui, certo? E, né, que talvez seja interessante, alguma impureza, alguma coisa, tá? E eventos, né, que se deslocam também, né, certo? Então, esse evento aqui estava aqui e vai se deslocando, né, vai aumentando e se deslocando para outras temperaturas, tá? Qual que é a faixa de temperatura, qual que é a taxa de aquecimento ideal, né? Geralmente se usa 10 graus por minuto de aquecimento do nosso forno, tá? É uma temperatura padrão, mas também é interessante fazer aí estudos aí com outras temperaturas, tá? Caso for objetivo, né? Qual que é a variação da entalpia em função da massa? Também é importante se observar nesse gráfico aqui, tá? Conforme você vai aumentando a massa pesada, a massa da amostra, você vai tendo um deslocamento, né, desse pico, tá? Por isso que nunca se utiliza o pico máximo aqui, né, para fazer comparativo. Você usa o T17. T17 é a temperatura que começa a ter, né, apresentar a variação. Então o T17 é independente da massa. O T17 é específico do material, certo? Então é um parâmetro utilizado na caracterização. O pico, o valor de pico, né, do DSC não é muito utilizado, tá? Porque a massa, ainda mais se tiver variações grandes de massa. Então, também no DSC, se prefere, né, se possível, se utiliza sempre uma massa muito próxima, tá? Se você quer comparar os dados, ok? Para calibração do equipamento, né, você vai calibrar a linha base, que é importante, né, vai depender então qual cadinho você está usando. Também no DSC se utiliza cadinhos de alumínio, né, que nem como foi falado no TG. Alumínio é o principal cadinho utilizado, mas pode ser usado platina e outros cadinhos, né. É importante utilizar um cadinho que tenha uma transferência térmica, né, uma baixa resistência térmica, né, para que a temperatura que está à amostra seja passada o mais rápido possível da amostra para o cadinho e do cadinho para o termopar. Tá? Por exemplo, uma alumina já não é ideal, né, porque ela tem ela tem um retardamento, né, de transferência do calor da amostra para o termopar. Né? Outro parâmetro que se calibra é a temperatura, obviamente, né? Então se utiliza um padrão de fusão conhecido, né? E se utiliza também a entalpia de fusão, né, para se fazer a calibração do fluxo de calor. Né? O principal sistema para calibração é um padrão de índio de alta pureza, que tem uma temperatura de fusão conhecida, né, e não se altera, então você tem aqui uma precisão muito alta e também uma entalpia de fusão, né, de cerca de 28,5, 28,45 joules por grama do material. Tá? Mas tem outros padrões também, né, a temperaturas mais altas, né, e também para padrões de temperatura criogênica, se você for trabalhar, por exemplo, com óleo ou para cremes, etc., ver estabilidade de cremes, né? Certo? Então, na compensação de potência, né? Então a gente tem aqui do mesmo jeito, né? O pico da temperatura e as temperaturas do T17, né? Onde começa a mudança da linha base, certo? Então a fusão começa, né? A partir que essa linha base começa a se distanciar, né? Então, proveniente do pico de fusão. Tá? E
As impurezas também é outro parâmetro que altera, né, o comportamento da nossa curva de DSC. Isso é importante porque a gente pode utilizar a equação de Van Hoff para alcançar, né, para obter a pureza no meu material. Então, se eu tiver um padrão farmacêutico, né, com uma alta pureza, né, eu consigo encontrar a entalpia dele. Com a minha matéria-prima, eu consigo fazer quantificações nela, né, sem utilizar, por exemplo, um HPLC. Tá? Então, faz uma corrida rápida ali, né, no DSC e obtém a pureza do meu material, né, de uma forma bem segura. Tá? Conforme, então, o meu material vai ficando mais impuro, né, há um deslocamento do T17, né, para temperaturas menores. Muda o formato agulha do pico, né, para essa formatos, por exemplo, 95%, uma banda, né, tá, com evidentemente com uma entalpia menor também. Tá? Para transição vítrea, né, outra utiliza bastante também o DSC principalmente para polímeros, né? Transição vítrea é a temperatura de amolecimento do material, então ele vem, por exemplo, uma borracha, né? Ela vem dura, de repente com o aquecimento ela fica mais mole, né? Num ponto específico. Isso tem uma diferença, né? Um degrauzinho, né, na linha, na linha base, não tem fusão, né? O material não se fundiu, ele só ficou mais mole. Então isso mudou um pouco a capacidade calorífica dele, né? E a gente tem então um TG, né? Temperatura de transição vítrea, glass, tá? Que pode ser obtido no nosso material, tá? Às vezes o material é amorfo, né? Não tem fusão, então só tem a transição vítrea, que é utilizado na caracterização também, tá? O DSC também pode ser utilizado para encontrar pontos, né, de uma mistura eutética. Então a gente tem aqui uma composição, uma substância B e uma substância A, né, puras, né, e a gente vai fazer então combinações de fração molar, tá? Então aqui tem o pico da substância B pura, o pico da substância A pura, né? Conforme vai fazendo proporções, a gente acha um único pico, né, que é diferente dos dois. Então aqui se achou a proporção eutética. A mistura se comporta como uma substância pura, com um único pico de fusão, né? Bem interessante se a gente quer aí fazer dispersões sólidas, né, de medicamentos em recipientes, né? E esse seria o ponto ideal aí, tá? O DSC, assim como o DTA, né, fornece informações sobre transição vítrea, sobre cristalizações, fusão, oxidação e também degradação, tá? Então, né, no fluxo de calor, né, a parte geralmente exotérmica fica para cima, endotérmica para baixo. Isso muda de equipamento para equipamento, né? Mas é só a forma de apresentação. Então, o material ele tem a linha base dele, né? De repente, se ele sofre uma queda, né, um degrau da linha base, a gente tem a transição vítrea. Se ele começa a liberar calor exotérmico, né, então você está aquecendo e ele está liberando calor. Isso é proveniente da cristalização desse nosso material. Tá? Esses eventos não ocorrem todos, né, numa única curva, né? É um ou outro. Né? Tá? Então, se ele cristalizou, depois ele pode ter uma fusão, certo? Então, endotérmico. Né? E também a cura para, se ele for amorfo, né? A gente pode ver uma exotérmico, que é a cura desse nosso polímero, certo? E no extremo do DSC, a gente tem a oxidação do material, né, ou decomposição. Nunca se trabalha nessa temperatura, certo? Sempre uma temperatura antes da degradação do teu material, tá? Porque senão esses compostos aqui vão acabar corroendo o DSC, que é muito sensível, certo? Então sempre se trabalha, todos os sinais são obtidos, né, numa temperatura abaixo da degradação do nosso material, tá?
Aqui tem uma tabela, né, comparando o que acontece com o pico, né? Então, por exemplo, observei aqui que o pico é endotérmico, né? Ele, ele é reversível? Sim, tá? Se ele for sim, né? Então, pico endotérmico, sim, pode ser então uma transição de fase, né? Ou fusão, tá? Se ele for exotérmico, né? Então o meu pico é reversível? Não, né? Então, quando eu faço cíclico, né, eu vou e volto, ele não aparece de novo, tá? Então, pode ser proveniente de uma desidratação. Ele perdeu água, no momento que eu volto a descer, ele não aparece mais, tá? O pico é largo, né, broad? Sim. Então tem mais aqui desidratação, tá? Então, só um comparativo, né, para ver o que conseguir ajudar na interpretação dos picos DSC, tá? Tem várias aplicações, né, para o DSC, como na caracterização que a gente viu, por exemplo, exemplo típico do sulfato de cobre, né, que tem 5 águas, a gente dá para ver as águas perdendo, né, ao longo do aquecimento, assim como no TG, né? E para embalagens, né, então, caracterização de embalagens polietileno de baixa densidade, polietileno de alta, cada um tem uma temperatura diferente de fusão, né, certo? Então, consigo identificar o meu material facilmente, né, através do DSC. Evidentemente, eu tenho que fazer uma temperatura primeiro para quebrar o histórico dele, né, e depois resfriar para ele perder o histórico térmico do meu material. Tá? A gente tem então umas diversas aplicações, né? Para identificação de polimorfos é a grande aplicação do DSC, né? O Quality Control, né? da matéria-prima, tá? Para identificação desses hidratos solvatos, né? Das matérias-primas recebidas e também dos recipientes, né? Então, às vezes o material vem mais hidratado, tá? Transições vítreas, né? Para polímeros e etc. Determinação de pureza pela equação de Van Hoff, né? E estudos de compatibilidade farmacêutica, né? Para testar se o material, no teu desenvolvimento, o material é compatível, se ele vai ser uma boa formulação, né? Se o material, se o produto formado vai ser estável ao longo da toda a vida útil de prateleira dele. Tá? No mais, aqui a gente atende aqui nossos objetivos, né, para um curso de graduação. Tá? Obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, né, deixa seu comentário aqui no vídeo, né, ou por e-mail mesmo. Ok? Obrigado.